É preciso saber viver, diz a canção do poeta. Você conhece essa música? Ou você sabe viver, mais importante do que a canção, a sua vida é aproveitada da melhor forma, marcada por sabedoria. Há um ensinamento muito prático aqui de Paulo, um ancião, a Timóteo, um jovem na fé, que está liderando uma comunidade, nos apresentando aquilo que é essencial e o risco, porque sempre há ensinamentos errôneos por pessoas, seja de fora ou de dentro da comunidade, em um período chamado nos últimos tempos. Quando que são esses últimos tempos? Bem, desde a primeira vinda do Senhor Jesus até a sua volta é o período entendido no Novo Testamento como últimos tempos. E sempre houveram pessoas que tentaram tirar de nós a sabedoria, a beleza, a alegria da vida centrada em Cristo Jesus. Por exemplo, nesse período havia alguns ensinamentos, versículo 3, de que casar é errado. Algumas interpretações de pessoas que entendem sexualidade como algo ruim, não conseguem enxergar a beleza do sexo, do relacionamento, do casamento, ou ainda outros ensinamentos que apresentam a restrição a alguns alimentos, ora por causa de contexto pagão, em que alguns alimentos eram sacrificados a ídolos, ora por causa de restrições dentro do próprio contexto judaico. De qualquer forma, o que Paulo vai colocar aqui é porque tudo que Deus fez é bom, versículo 4. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças. Por quê? Porque a partir da nossa relação com Deus, por meio de Cristo Jesus, verso 5, todas as coisas se tornam aceitáveis pela palavra, pela oração. Não saber viver é perder a centralidade da fé, da suficiência de Jesus Cristo, de que aquilo que Ele fez por nós e por isso apenas vivermos dependendo dEle é suficiente. Perder a sabedoria e com isso por vezes a alegria e a beleza da vida é se deixar levar por algumas teorias religiosas com cara de cristianismo que nos dizem Jesus ok, mas ainda temos que cumprir isto e mais aquilo. E aí você pode questionar, mas antes um cristão não deve cumprir algumas ordens, algumas leis? Claro que sim, mas não colocando estas no centro da sua caminhada. Antes, as usando, versículo 8, como exercícios de devoção. Como é que Paulo vai dizer aqui? O exercício físico tem proveito, porque é para essa vida, mas tem mais benefícios ainda o exercício da devoção. Ou seja, viva a sua vida na perspectiva de que Jesus é suficiente e exercite-se nesse relacionamento, não colocando empecilhos em um monte de normas e regras rígidas. Coloque regras que te ajudam a depender de Jesus. Esse é o exercitar-se na devoção a Deus, o exercitar-se na devoção a Cristo, na caminhada de fé. E isso tem proveito para essa vida como também para a eternidade. Exercite-se na devoção literalmente é gimnase ou ginásio, de lá vem ginástica. Ou seja, pratique a sua relação com Deus. A ideia é pratique dentro da liberdade do pensamento em Cristo. Pratique esta sua relação que ações práticas vão surgir como uma vida que transborda o gloriar-se em Deus e o dar glórias a Deus a partir de suas atitudes. Você percebe a diferença? Não porque alguém impôs regras ou normas, não porque alguém colocou limites e diz se você não vive a fé exatamente como eu vivo, ou que manual XYZ aplica, então você não é de Cristo. Não, mas para cada vez se apegar mais e entender que aquilo que Cristo fez e é suficiente. Isto é saber viver. Não é viver a vida como eu quero, mas é exercitar-se em Cristo,
E aí é Cristo quem vai nos moldar. E também não é viver a vida cheia de regras por medo ou restrições. Isto seria viver sem saber ter vivido a centralidade da fé. Que Deus lhe abençoe, edifique sua vida na reflexão, na contemplação também desse texto, como também em atitudes práticas no seu exercitar-se na fé. Um ótimo dia, um abraço.